Pensar, vamos ler mais um pouquinho aqui o Zorra, olha, para ver se a gente deixou alguma coisa. Ó, falamos do mundo de Etzilut, Beriá, Etzirá, Siá, né? Aqui vai falar, né, que Zerampim é chamado também de Adão, como eu mostrei para vocês, nos 4 níveis tem um Adão, e este é o livro completamente dos justos, porque a Shekhinah vai descer através, não é? Ali de Esod, que é o último grau, para trazer a presença divina. Veja, então não é a Lua. Eu não tenho que ir atrás da Lua, nem atrás do Sol, né? Não é nada disso, é a presença divina. A presença da Lua está sobre um monte de gente, um monte de pessoas aí que estão fazendo um monte de besteira embaixo da Lua cheia, Lua minguante, Lua daqui, dali. Não, eu tenho que dar um salto em essas questões para pular para o único e verdadeiro e santo bendito seja ele. Tá vendo? Ele é o bendito, né? Veja só. Então, preste atenção. Isso de Zerampim, que gera gerações, no dia em que revelam que o livro das gerações, tudo se completou, do mundo superior e inferior, ó, tudo foi completado, embora foram preservados pela mesma ordem, a frase. Macho e fêmea, ele os criou, e vaga, né? Porque o texto deveria... Aqui ele repete, né? Ele fala assim, ó, macho, como a gente vai ver, fêmea, ele os criou, é vaga, porque isso é vago, porque o texto deveria ter lido homem e mulher. Ele criou isso porque ele foi incluído dentro do outro, ou seja, a fêmea foi incluído no macho, enquanto de sua criação, isso porque eles eram a dupla face e o Eterno encerrou. A gente está fazendo, né, a aula de lá de nomenclaturas, etc., a gente está aprendendo tudo isso. Mas eu vou fixar agora com vocês exatamente aqui nessa questão de fêmea e macho. Porque por que não escreveu homem e mulher, mas escreveu fêmea e macho? Vamos ver isso por quê. Pois bem, quando o Eterno, vocês já devem ter percebido, que quando ele fala, e a gente está aqui, não é? Ó, Rosh Hashanah, tá vendo? Então a gente tem aqui, ó, Rosh Hashanah. Veja, é cabeça do ano. Mas não é no ano novo? Não, é cabeça do ano. Tá vendo? Rosh é cabeça. Tá vendo que bonito? Rosh é cabeça. Por que Rosh é cabeça? Quando nós estamos nas nossas aulas, a gente descobriu que isso aqui é Keter. Tá vendo o que é Keter? Cabeça. Olha, que bonito, né? Então, Keter é cabeça. O que significa isso? Significa que está vendo alguma coisa aí que a gente não está percebendo, não é verdade? Se Keter é cabeça, não é? E lá no Zorra, a gente vai ler que o quê? A alma tem que... A gente até estudou esses dias que a alma tem que crescer 620 vezes, lembra disso? Falamos do pequeno pé e etc. Enfim, mas vamos ver aqui então. Gente, preste atenção, né? Ó, Rosh é cabeça, então Rosh só pode ser Keter, não é? Aí surge Rei. Rei é o quê? Que Binah, aquela segunda letrinha que a gente viu lá do nome do Eterno, e aí a gente tem a palavra Shaná, tá vendo? Essa palavra Shaná, ela tem gematria 355, que é a mesma gematria da palavra Sefirá. Vamos repetir aqui, ó. Exatamente, nós temos 300 do Shin,
Num é 50 e o rei é 5. Kodoshim, Num e o rei. O Shin vale 300. O Num vale 50 e o rei vale 5. Tá bom? Aí o que vai acontecer? Aí você vai descobrir, não é, que aqui é Xaná e é ano. Veja, Rosh aqui em cima, Xaná, Hashaná, aqui é o artigo que a gente está tendo aqui, ó, como Rosh está acima, não é, de Keter aqui, ó, e aqui a gente tem um rei, tá vendo? O rei se segue, ó, Rosh, tá vendo? E a gente vai descobrir por que é Rosh Hashanah Rosh, tá vendo? E aqui a gente tem, ó, o rei, que é o artigo, que não é um artigo, está falando de uma sefirá. Aí depois segue, não é, a palavra Xaná. E a palavra Xaná vai ter a mesma gematria de sefirá. Vamos aqui, ó, devagarzinho. Samer 60, Pei 80, Yud 10, Ureish 20 e o rei 5. O que acontece? Vamos lá. 60 mais 80, 140. Mais 1, 150. Mais 200, né? 350. Mais 5, 355. O que significa isso? Que Xaná não é ano. Xaná é Sefirá, que veio da palavra Sefer, como a gente viu lá, ó. A gente começou a nossa Torá, lendo aqui o início, não é? Onde falou, olha, Zé Sefer, esse é o Sefer, aí a gente viu, e olha, então, ó, se eu pegar essa primeira parte aqui, Sefer, e unir com essa aqui, eu tenho, né, uma palavra Sefirá, tá vendo? Ó, só faltou um Yud aqui, ó. Ou a palavra Sefirot, tá vendo? Se eu pegar também aqui, ó, Sefirot, tá vendo? Se eu unir essa parte aqui, ó, com a de baixo aqui, Sefirot. Aí pode faltar um Yud, mas eu substituo 1 por 10, dá certinho, tá vendo? Ó? Então a Torá está falando, esses são os livros do quê? Das Sefirot. O Daniel vai falar novamente, quer ver? Ele vai falar assim, olha, naquele tempo os Zorra, do anjo Raziel, dos sábios da Torá, vão explicar tudo isso aqui, olha, não vai ser possível que as pessoas vão crer, mas na Bíblia escrita, por quê? A gente teve aí dinossauros, não é? Teve, né? Como é que é o nome desse bichinho? Sefirá, não é ano. A minha pergunta para vocês, meus queridos amados e queridos alunos, se não é ano, o que é? Cabeça de Binar? É Sefirá Keter. Se não são anos, são o quê? Vamos lá. Por essa vida, né, a gente faz uma caminhada num tempo que não é, exatamente uma caminhada que ninguém pode falar para, vou estacionar aqui nos 20 anos, vou estacionar nos 10 anos. Não, você vai, não no tempo. Só que o fator tempo não existe no plano eterno, porque ele fala no Terrilim 90, olha, para mim, então, o Eterno fala no Terrilim 90, no versículo 4. Todos abram aí para mim, por favor. Quem tiver com a Torá aí, o Taná, ou qualquer Bíblia, abra aí. O que está escrito aí? Ante ti, 1000 anos são como um dia que passou, como uma vigília noturna. Ué, então veja. 1000 anos para o Eterno são como um dia. Ok? O Terrilim está falando isso, mas a gente depois vai entendendo isso. Veja, se todo mundo pode andar no tempo, então o que está falando aqui? Ó? Que você está aqui para fazer uma evolução, não é? Essa evolução, ela se dá exatamente, não é, gente? Através da subida na árvore sefirótica. Você está aqui, você tem que subir
e subir. Isso aqui, qual é o nome disso aqui? Ó? Sefirá, tá vendo? Então, Xaná é Sefirá, porque tem a mesma gematria, não é ano. Tá dando para vocês entenderem? Tá, então Rosh Hashanah é a subida na Sefirá, né? Xaná, ano, tem a mesma gematria de Sefirá. Se os dois têm a mesma gematria, significa o quê? Que é a mesma coisa, linguagem dos ramos, tá vendo? Linguagem dos ramos. Por isso que quando a gente foi falar lá exatamente sobre Adão, a gente usou o quê? A palavra que está lá. Vamos voltar aqui, ó. Eu quero ir bem devagarzinho. O que está escrito aqui? Zesef. A gente tem a palavra Sef, que vai gerar a palavra Sefirá. Juntando aqui é Sefirote, um plural de Sefirás. E esses são livros das Sefirotes, ou não? Veja, inicialmente a gente tem 5 e 7. 5 e 7 são 12. São os 12 meses do ano, mas não são 12 meses, são 12 letras hebraicas. Mas, ao mesmo tempo, Z7 representa o quê? 7 sefirotes do nível de Rua e 5 o rei de Malhut de Asiá, que é o Asiá acima da gente. Pegamos novamente aqui, ó. Este é o livro da linhagem de Adão. Mais uma vez fizemos aqui uma troca, ó, com esse outro aqui, ó, tá vendo? E mais uma vez provamos que isso aqui não é um livro como as pessoas imaginam. Vamos lá. Vamos, então, para o livro de Daniel. O Daniel falou assim, ó, naquele tempo, o príncipe Miguel, veja, está falando o quê? De temporalidade ou ele está falando de subida na árvore sefirótica? A gente vai dar uma olhada aqui, tem a palavra Hagadol, vamos chegar lá. Você também leu, gente, lembra? Só para a gente fixar aqui, para vocês que esqueceram, veja, a gente falou, não é? Exatamente de que anjo? Do anjo Raziel. Tá vendo? O que a gente está lendo aqui? O que a gente está falando aqui? É aí que as pessoas, eu acho, falam que não entendem. Morel, não entendo. Veja, vamos repetir. Se eu tenho aqui um numeral 355, não é? Esse numeral 355, que é a palavra Xaná, tá vendo? Xaná, ok? Xaná. Ano, Xaná é ano. Ela tem a mesma gematria do que Sefirá, o que significa? Me respondam aí, meus alunos. O que significa? É equivalente, Moré? Oi? Equivalente? É equivalente? Xaná e Sefirá. É a mesma coisa. Sim. É a mesma coisa. Eu estou falando assim. Aqui o Eterno usou uma linguagem dos ramos, um segredo. Por isso que lá em... Abram aí para mim. Vamos lá, vamos repetir tudinho, gente. Vamos abrir aí no livro de Provérbios 1:6. O que está escrito aí? Me digam. É escrito para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. Parábolas, né? Eles trocam um pouquinho. Então, veja, me diz aí, achem no dicionário aí para mim o que são parábolas, por favor. Faz esse favor para mim. Vamos bem devagarzinho, sem correr, para vocês compreenderem. Achem o que é parábola. Parábola é uma narrativa curta, com linguagem figurada, que tem o objetivo de transmitir uma mensagem moral ou uma lição espiritual profunda. Sim, Muitas vezes usada em situações do dia a dia para ilustrar verdades importantes. Veja, é uma linguagem figurada, não é real. Isso mostra que as histórias que a gente está vendo no literal na Torá não são as histórias verdadeiras, são parábolas. Não é isso que está escrito aí em Provérbios? Aí depois ele fala o quê? Ele fala logo em seguida, dos caracteres. Não é? Lê de novo aí Provérbios para mim. Para perceber o sentido das alegorias e dos simbolismos e decifrar os enigmas dos sábios. Sim. A gente já falou aí, né, sobre... Eles mudam muito as parábolas. Depois ele vai falar sobre caracteres, tá vendo? Caracteres, que são as letras hebraicas.
Por isso que o livro da Torá só pode ser estudado em hebraico. Eles não podem usar esses caracteres. Todo mundo que está lendo a Torá traduzida, é necessário, lógico, por causa do nosso idioma, mas eles não estão entendendo nada da Torá. Está todo mundo perdido. Essa é a situação de quem lê a Torá no literal. Independente de quem traduziu, que eu tenho aqui Não, você tem a Torá separada. Não pode ter a Torá, pode ser o que for. O original é no hebraico. Dá para a gente ter uma pré-ideia, né? Porque a gente tem que conversar no peixe com as pessoas também, porque senão, se eu falasse só de segredos aqui, vocês não iam me entender, entende? Mas vamos repetir aqui então, gente, para ficar bem claro para a gente. Olha, Xaná é igual a 355, Sefirá é igual a 355. Se eu boto 355, boto um sinal de igual, e do outro lado eu boto 355, é o quê? 355 e 355 é a mesma coisa, numericamente falando? Isso. Sim. Sim. Então a palavra Xaná não é Xaná, é Sefirá. Ok. E é Sefirá, então significa que eu não tenho um dia no ano para seguir nada de Rosh Hashanah. O que é Rosh Hashanah? É quando eu ascendo para o mundo superior em doação. Eu atravessei esse sistema aqui, aí eu posso chegar em Keter de Malhut, de Asiá, né, que é um mundo acima do nosso mundo, intelectualmente, espiritualmente falando, eu já estou em Rosh Hashanah, tá entendendo? Porque se eu cheguei aqui, é porque essa mensagem vem aqui de cima, eu consegui captar. O meu cérebro captou. Eu estou entendendo agora a Torá, viu? Como é que funciona? Então, eu estou subindo por 620 degraus, ou graus que minha alma tem que aumentar, através de 125 degraus. Tá vendo? Então, agora, vocês estão compreendendo melhor? Sim. E aí, eu estou subindo para o nível da alma, tá vendo? Ó? Nefesh, eu saí desse nível aqui, ó, que não tem vida, é o pó, tá vendo? É o pó. Subi para Siá. Por que eu subi para Siá? Porque agora eu sei subir para Siá. Eu não sabia, eu não tinha compreensão disso na minha cabeça. Quando que você ia compreender isso aqui, né? Nunca. Por isso que tem que eu tive que ter um mestre, Vamos lá, gente. Aí ele fala lá, olha, macho e fêmea eles criou, é o que está escrito lá. Né? Rosh Hashanah, né? Aqui eu tenho 355 mais 5, 360. Por que 360? 360 é um círculo, tá vendo? Ele é uma volta, né? Se você se encontra em qualquer momento aqui da realidade, você some. Então, o círculo que tem aqui, ó, tem que ser uma aspiral, vai imaginar. Então, tem que ter uma aspiral, porque você vai fazer o quê? Vai no círculo subindo, sabe? Como se fosse uma escada ali redonda, você vai subindo, subindo, subindo. Tá vendo? Não pode ser um círculo assim, porque senão você não sai do lugar, não é verdade? Então, veja, é uma espiral. Isso também está no CEF, a gente vai estudar isso. 60 é uma espiral que é dividido pelo pi, que é 314, para você achar uma formatação ali. Mas essa não é a aula agora, é entender isso. Então, vamos lá. Se Rosh Hashanah está significando realmente isso, veja, a Torá é um livro de segredo.